Olá, pessoal, espero que esteja tudo bem aí com vocês do outro lado. Vamos fazer essa pintura? A pintura da nossa rosinha fantasia, lembra? A gente fez o desenho dela no último vídeo e para a pintura eu vou começar por essa sombra. Vou começar essa sombra fazendo uso de cinza, fazer uma sombra não muito neutra, né? Por conta desses arabescos que vão enfeitar um pouco. Mas para todo caso, eu vou começar com o cinza. Essa região de dentro, eu vou deixando, né, o cinza assim mais forte, mais marcado. E para a região de fora, eu vou esfumaçando ele, vou sumindo ele em cima do tecido. Como eu tô usando uma sacaria bem mais grosseirinha, então eu coloquei 2 borrifadinhas de água, né, em cima do meu tecido, tá? Por isso que tá deslizando assim um pincel bem mais fácil. E eu tô trabalhando esses esfumaçados sem preocupação, porque a água que vai deixar essa tinta mais presa ao meu tecido. Ou seja, por o tecido estar levemente umedecido, essa tinta vai absorver direitinho no tecido, vai se prender direito às fibras do tecido, não vai ficar solta em cima só dos pelinhos dessa sacaria, né? Quando a gente for lavar mais adiante, a gente lavando vai saindo. No caso, como ela vai penetrar melhor no tecido, embora que esse esfumaçado, o normal é que ela não saia, que ela permaneça aí a pintura igual tá, né? A gente fazendo no hoje. Bom, vou fazendo esse esfumaçado com esse cinza aí em volta, não em volta do desenho inteiro, mas para as regiões mais profundas do nosso desenho. Olha só quais são as regiões mais profundas, os cantinhos que a gente precisa escurecer mais para a gente ter mais profundidade no nosso desenho, né? Na nossa pintura. Observe os pontos que eu vou marcando. Veja que eu não dou a volta em tudo. Isso é importante, você não sair passando uma sombra em volta de todo o seu desenho, não precisa. A gente aprofundando as regiões assim mais centrais já é o bastante para uma sombra. Tô só esfumaçando melhor essa tinta aí em cima. A gente já poderia começar a nossa pintura aí, mas eu vou colocar mais tons aí em cima. Para esses cantinhos, olha só, eu deixei sem tinta, tá vendo? Não dei a volta em tudo isso. E agora com o verde oliva, eu vou escurecer um pouquinho mais essas regiões de profundidade. O verde oliva, no caso, vai ser menor, vai ser puxado menor do que nós puxamos o cinza. Olha só, eu coloco esse pouquinho de verde oliva, essa sujeirinha de verde oliva aí no meu pincel, e esfumaço, saio puxando para fora do meu desenho, levantando o pincel. Dessa forma, a gente vai ganhando uma suavidade, né? A gente vai sumindo a tinta conforme a gente vai se afastando do nosso desenho. Passa esse risquinho aí de fora, assim, um pouquinho mais forte. Veja que esses tons já tá quase que cobrindo esses detalhezinhos dessas folhinhas pequenininhas, tá vendo? Se você achar que vai cobrir, que vai ficar difícil de achar, pega o grafite e dá uma acendida mesmo nessa hora que você tá pintando, viu? Olha só, vou passar nos cantos de maior profundidade esse verde oliva. Observe que próximo aos arabescos eu não passei ele. Porque para essa região, nós vamos colocar uva. Olha só, vou colocar um pouquinho de uva. Como eu tô determinando tons assim diferenciados, voltados para que não seja uma cor neutra, como por exemplo o verde oliva ou o cinza, o verde pântano, cores que a gente pode fazer uma sombra mais neutra. Tô colocando aí o uva que já destaca mais, ele vai fazer uma combinação com o todo do meu desenho. Então, nesse caso, a gente já foge de uma sombra neutra. É uma questão que as pessoas sempre me perguntam. Na hora de fazer o fundo do meu desenho, eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade de saber que cor combinar. Se você não tá com essa dificuldade, use os tons que você gostar. Se você tá sentindo esse probleminha, essa dificuldade aí de encontrar uma cor certa, faz uma sombra neutra.
Nesse caso, coloca o verde oliva só no em volta, nos lugares mais profundos, não usa uva, né? Se você tivesse uma dúvida aí. Bom, eu agora vou pegar o uva, vou arrumar o cantinho, ó, contorninho, aí deixar bem pintadinho. Vou fazer isso também com verde oliva, a gente escurece mais os cantinhos, tá? Olha só, a gente melhora o contorninho, que isso ajuda a aprofundar mais essas regiões que realmente pedem ter uma profundidade maior. Esses pequenos detalhes fazem uma boa diferença na nossa pintura, viu? Olha só, esses cantinhos aí todos, eu vou aí com um pincelzinho menor, eu fiz essa sombra toda com o pincel número 18. Aí, agora, eu tô aí com esse pincelzinho número 8 e tô arrumando esses cantinhos, essas quininhas. Você pode observar que deu uma borradinha, né? Tá dando uma borradinha pra cima da minha folhinha. Lembra que eu coloquei umas borrifadinhas de água? No lugar onde eu coloquei um pouquinho mais de água, acabou a água borrando um pouquinho as folhinhas, mas não tem problema, viu? Se isso acontecer com você, não se preocupe, pode continuar a sua pintura, tranquila, não tem problema. Aí, eu vou passando verde oliva na minha folhinha. Eu sei que eu coloquei o verde oliva para a parte de fundo e tô colocando para a folha também, mas não tem problema, não vai se emendar isso aí, até porque a gente vai detalhar essa folhinha. Então, a gente deixa essa parte que tá embaixo das outras coisas, da flor e da outra folha, assim, bem pintado, bem escuro. E com o branco, olha, eu vou terminar a pintura da minha folhinha. Nessa hora, eu desço para a lateral esse branco, pela lateral, vai ganhar uma boa separação da parte de fundo da folha, tá vendo? O branco vai fazer uma boa separação, ou seja, não vai se emendar fundo e folha, nem se preocupe. Vou colocando o branco, fazendo o contorno, primeira preocupação, esse contorninho nesse momento, fazer essa separação. Meu tecido, minha tinta tá bem úmidazinha, então eu volto agora fazendo as emendas. Se você estiver pintando muitos elementos de uma vez, por exemplo, você colocou o verde oliva de 2, 3 folhas, então você dá preferência logo a fazer a emenda do branco e o verde oliva, para a tinta não secar e não deixar manchado. Outra observação, se você vai colocar, não vai pintar sua folha toda de verde oliva, por exemplo, então você deixa o verde oliva esfumaçado para na hora de você colocar o branco, essa emenda ficar bem mais fácil de ser feita. Aí, eu tô passando o meu pincelzinho, número 14, por sinal, várias vezes, porque eu quero essa folhinha sem manchas, eu quero fazer uma pintura mais emendadinha mesmo. Aí, eu vou escurecer um pouquinho. Esse escuro que eu tô colocando, esse tom mais escuro, é o sépia. Vou aprofundar um pouquinho essa região de maior sombra, né? Que tá embaixo de tudo isso aí, com o sépia. Vou fazer nervuras com o sépia. Tô com um pincelzinho aí, número 8, fazendo isso. Tô pegando tinta só de um lado do pincel. O meu tecido tá levemente umedecido por água, que eu coloquei umas borrifadinhas, lembra? Se der uma borradinha aí, tranquilo, não tem problema. Mas se você estiver pintando e começar essa tinta a borrar um pouco, pegue o seu pincel limpinho e emende esse borrãozinho, assim, esfumace esse borrãozinho em cima de onde ele estiver fazendo essa sujeirinha. Se não for folha, se não for flor, se for, não tem problema. Mas se for para o lado do fundo, você esfumaça um pouquinho para que esses borrõezinhos fiquem bem uniformes, não fiquem manchas, lugares manchados e outros não. Porque quando essa tinta começa, eu chamo de esborrar para cima do nosso tecido, se a gente deixar ela ir livre, ela vai pintando uns cantinhos e outros não, ela sai manchando, deixando umas manchinhas bem irregular. Mas se você esfumaçar essas manchinhas, aí ela vai ficar bem uniforme, ela vai ficar como se fosse um esfumaçado de sombra aí em cima, e não uma mancha, tá? Olha só, pintei essa boa parte aí com verde oliva, estou terminando a pintura da minha folhinha com branco,
Tô fazendo a parte de fora porque tá bem úmido, eu sei que não vai secar o meu verde oliva, não vai me dar problema na emenda. Observe que eu deixei o meu verde oliva esfumaçado para receber melhor esse branco. Se a minha folha ficar mais esbranquiçada do que eu gostaria, eu pego um pouco mais de verde oliva. Se a minha emenda estiver difícil de ser feita, pego um pouco mais do verde oliva. E aí, eu vou passando o pincel várias vezes e essas tintas vão se emendando direitinho. Olha só, vamos emendando tudo isso bem direitinho. Se você quiser deixar a sua folhinha mais riscada, pode deixar. Se as manchinhas, tiver umas manchinhas não lhe incomodar, pode deixar. Eu vou tentar emendar melhor as minhas folhinhas ou as minhas tintas para as minhas folhinhas hoje, tá? Aí é o sépia que eu tô passando para aprofundar mais esse cantinho. Vou puxar minhas nervuras, tinta só de um lado do pincel. Lembrando que o pincel que eu tô usando para fazer essas nervuras é um pincel bem cortadinho, bem lixado, pincelzinho número 8, número 6. Se você tiver muita dificuldade, pega um pincel número 4, enfim, tá? Vou fazer também um contorninho no em volta. Olha só. Não precisa contornar lado a lado, mas esse contorninho, ele deixa bonitinha a sua folha, principalmente para uma folha fantasia. E aí, tá pronta mais uma folhinha e as outras duas serão pintadas do mesmo jeito. Ou seja, eu coloquei o verde oliva, coloquei o branco, agora eu vou pegar o sépia para escurecer bem essa região aí, essa região aí de dentro. Colocar o sépia, vou puxar ele esfumaçando em cima desse verde aí em cima. Vou misturar bem, para emendar bem essas tintas, mas eu quero que fique bem escuro essa região que encosta na flor. Essa outra eu também passei um pouquinho de sépia e então coloquei as nervuras. Tô colocando agora as nervuras, né? A mesma coisa, tinta só de um lado do pincel. Dessa vez eu tô usando o meu pincel número 14 mesmo, pincel grande. Se você conseguir fazer com o pincel grande, não tem problema. Lembrando que se você fizer ficar grosseira as suas nervuras, ó, tem como corrigir, é só apagar um pouquinho o ladinho delas, tá certo? Nervuras são uma coisa fáceis de serem corrigidas. Vou fazer esse contorninho aí do lado, mas para esse contorninho eu já peguei o meu pincel número 8. Aliás, esse daí é o pincel número 6. Eu diminuí ainda mais o pincelzinho. Vou fazer o contorninho. E assim vai ficando a pintura das nossas folhinhas. Tem ainda aquelas folhas pequenininhas ou aquelas sepalazinhas por aí em volta, mas a gente vai pintar elas de uma forma diferente. Eu dei uma borradinha com branco aí, vou passar um pouco do sépia corrigindo e pronto. Melhorar a nervurinha. E vamos agora para a pintura dos nossos botõezinhos. Esses botõezinhos você pode usar para eles o púrpura e o branco, mas você pode estar usando também o púrpura e o incolor. Eu vou fazer eles com incolor para vocês verem, tá certo? Eu vou encher meu botãozinho todo com incolor. Depois a gente pega a púrpura. A parte de baixo eu vou deixar bem escurinha. Vou enchendo mesmo, fazendo o contorninho lateral e vou encher esfumaçando, mas esfumaçando deixando riscado para a parte de cima. Olha só, eu vou formando risquinhos aí. Já para a parte de cima, eu vou deixar contornado, um contorno mais fininho e menos esfumaçado. Se esfumaçar levemente, deixa um contorninho assim bem suave. Olha só que eu vou puxar um pouquinho, mas para todo caso, eu vou deixar o meu botãozinho dessa forma, aparecendo o branco do tecido. Se você quiser, tá colocando o branco nesse lugar onde fica aparecendo o branco do tecido, você pode colocar. Eu vou deixar apenas essa opção, porque aí você vê que se você não tiver branco, você também pode estar usando aí com tranquilidade
o incolor para ajudar em algumas pinturas. Essas sepalazinhas você pode estar enchendo tanto com o verde oliva, quanto pode estar enchendo com o sépia. Eu vou encher as minhas com o sépia mesmo, e depois que elas estiverem assim cheinhas, você tanto pode deixar assim como colocar a luminosidade de branco. Para esse outro botãozinho eu vou fazer o mesmo processo. Vou encher tudo de incolor, vou passar nessa parte de baixo uma quantidade maior do púrpura, a parte de cima só o contorno. Vou deixar essa região de baixo cheia e indo para cima, esfumaçando com risquinhos, deixando bem riscadinho. É uma pintura bem livre, bem tranquila de ser feita. Observe que eu vou puxando o meu pincel de lado. Fica aparecendo um pinguinho aí, né? Fica o formato de um pingo. Pinguinho de água, um pinguinho de algum líquido. Aí, olha, fiz o contorno, esfumacei ele um pouquinho para baixo. E dessa forma pode já ir ficando a nossa pintura do nosso botãozinho, pelo menos da pétalazinha dele. A sepalazinha é a mesma coisa, né? A gente vai encher com sépia, pode encher ela todinha, é como se fosse o desenho de mais um pinguinho aí, não é? Assim, mais alongado. Vou encher as duas no mesmo tom. Como eu disse, se você quiser colocar a luminosidade, para isso vai ficar parecendo mais um arabesco, você pode colocar um pouquinho de branco, uma luz aí bem formadinha, tá? Agora, gente, para a pintura aí de nossa florzinha, eu vou começar por ela porque vai ficar muita coisa em volta. Se eu pintar logo, terminar esse fundo, eu posso borrar. Então, eu vou logo para a pintura dela. Eu vou enchendo ela com rosa chá. Vou encher ela todinha com rosa chá. Ou seja, eu vou pegar um tom médio. Vou usar o branco como luminosidade, o rosa chá como o tom médio e o púrpura como o tom mais escuro, como a sombra para minha florzinha, tá certo? Observe o que eu estou fazendo aí agora. Eu enchi, né, tudo com rosa chá. Agora, esse círculo aí, eu vou livrar ele inicialmente. Vou começar a colocar um pouco de púrpura para essas pétalas que estão do lado. O que é que eu faço? Eu faço o contorno do círculo, puxo para fora dele, né, para cima das pétalazinhas. E vou esfumaçando esse púrpura. Só que puxe bem, não precisa colocar demais, tá? A ideia é que fique apenas mais escurinho, porque a sombra maior vai estar para o lado de dentro. Olha só, agora eu vou fazer o contorno, deixando que um contorninho assim bem marcado mesmo, quase que um excesso, para que a gente faça uma separação entre essa sombra, que deve ser mais fraquinha das pétalas soltas, e esse redondinho aí no meio, né? Essa circunferência aí no meio, ou essa esfera. Olha só, vou deixando bem visível, uma sombra bem mais forte. E vou fazer isso em torno de toda a minha florzinha, toda essa esfera aí. Vou pintando. Sempre deixando a parte de fora bem marcada, é importante que fique essa separação assim bem visível, tá certo? E pro lado de dentro, você esfumaça ele curtinho. Veja que eu não vou trazer muito ele pro centro. Agora, nessa região aí central, eu vou colocar o púrpura, deixando escuro essa parte. E para o em volta, eu vou levando o meu pincel no movimento circular. Eu diria que até num sentido espiral, mas deixando o centro bem escuro e o em volta mais suave, assim, manchadinho. Essa seria a parte mais difícil para nossa florzinha, a parte da sombra, da profundidade dela. Para a luminosidade, eu vou colocar o branco nas bordas dessas pétalas aí de fora. Vamos distribuir aí uma porçãozinha de branco, contorno de branco, esfumaçando eles para dentro.
Não vou deixar esbranquiçado demais as minhas pétalazinhas, mas as bordas mesmo. Veja que eu vou colocando um contorno bem grosseiro, olha só. E depois, a parte de dentro dele, eu esfumaço. Eu emendo a esses rosas que estão aí pintados. Olha só, aí esse rosa, né? Esse rosa chá e esse púrpura que também tá manchadinho aí. Faço o contorno e a parte de dentro a gente emenda, deixando de fora bem marcadinho. Agora, vamos para mais uma parte importante na nossa rosinha e muito fácil. Eu vou fazer um contorno em cima desses risquinhos que temos nela. Vamos fazer esse contorno bem marcado mesmo, contorno bem grosseiro. Veja que eu tô pegando tinta dos dois lados do pincel, porque eu quero um contorno grosseiro. E eu tô levando uma boa quantidade, eu não tô levando pouquinha tinta, cuidado, tinta só de um lado do pincel, não. Tô fazendo uma pintura bem cheia mesmo. Tá ficando aí até um excesso de tinta. E eu vou marcar dessa forma todos os risquinhos que tem em cima da minha rosinha. Se você quiser deixar a sua rosinha com esses contornos assim, você pode deixar. Olha só. Tem mais um contorninho aí do lado. Todos esses serão do mesmo jeito, bastante tinta e grosseiro. Mas eu sugiro que você esfumace também um lado desse contorninho. Observe o lado que será esfumaçado. O lado de dentro, a gente deixa ele sempre escurinho. O lado de fora, a gente vai emendar ele ao rosa que tá aí embaixo. Limpe o pincel. Pegue, se for o caso, um pincel número 6, um pincel menor. Eu tava usando o número 8. A parte de fora do meu contorninho eu estou apagando e a parte de dentro eu estou deixando ela como estava, bem forte. Esse daí eu vou descer ele um pouquinho até embaixo, esfumaçar ele até embaixo e esfumaçar a parte de fora dele também. Tá vendo como é fácil de fazer e a gente vai ganhando uma ideia de pétalas aí em cima. Olha só, esse daí eu vou fazer o mesmo processo. Observe direitinho, essa é uma das rosas mais fáceis que tem de serem feitas. É só uma questão de observar direitinho, é como tá sendo puxado esse branco, para onde ele tá sendo puxado. Esfumacei essa região aí, agora a gente chegou na parte mais delicadinha. Por quê? Porque a gente tem que fazer esse esfumaçado bem curtinho para não emendar com os outros risquinhos. Olha só, vou passando o meu pincel nesse contorninho na parte de fora dele, várias vezes, em cima do rosa e do branco. Naquele encontro rosa e branco. Se for juntando tinta no seu pincel, você limpa no paninho à parte. E cuidado para você não emendar esses risquinhos aí, tá bom? O risquinho de fora, que a gente já mexeu com ele, e esse aí de dentro. Só isso. Vá fazendo esse trabalho devagar que vai dar certo. Cuidado só com o tamanho do seu pincel e para não emendar um risquinho com o outro. Se você pegar um pincel grande, vai ficar difícil de você fazer. Você pode borrar e emendar um risquinho com o outro. Esse aí do centro, eu vou apagar ele de uma forma espiral para a região de dentro. Prontinho, toda a luminosidade da nossa rosinha. Veja que foi bem simples, bem rápida a pintura dessa rosa. Para esses arabescos, eu vou pegar o sépia, vou contornar eles, um risquinho assim, um tanto grosseiro, mas não igual, né, aos contornos que eu fiz na minha rosa, mais fininhos. A pontinha você pode deixar mais grosseirinha e o restante mais fininho mesmo. Vamos fazer apenas um contorninho. Agora, eu tô pintando aí com o sépia mesmo, essas sépalazinhas que tem aí para o lado. Olha só, todas que tiverem eu vou fazer com sépia.
Pode encher todo, puxando ele como se fosse levar de encontro ao desenho, mas não precisa necessariamente levar até encostar no desenho. Se você quiser, você leva. A pintura de todos eles é bem tranquilinha, tudo do mesmo jeito, só vamos encher com o sépia. Como eu disse antes, se quiser colocar um branquinho de luminosidade em cima dele, fica bom também. E se quiser deixar assim escurinho, também fica bom, não tem problema, não precisa muito detalhe para essas sépalazinhas ou arabescozinhos, minúsculos arabescos. Olha só, com o lápis mesmo, o grafite, eu vou formando essas bolinhas aí e eu tô usando o tom uva para isso. Vou fazer todas essas bolinhas. Se você quiser, você pode colocá-las todas em um só tamanho. Se você quiser, também pode deixar as mais para a pontinha do arabesco menores e aumentando conforme vai se aproximando do desenho, tá certo? No meu caso, eu vou deixá-las todas com o mesmo tamanho. Vou colocar um branquinho com o cabo do pincel, que é menor. Uma bolinha menor, como um brilhinho em cima dessas bolinhas. Para todas elas. Bom, gente, a nossa pintura é essa, eu não vou enfeitar mais. Olha só o resultado final. Eu espero que tenha sido útil para vocês aí em casa. É mais uma ideia de uma rosa fantasia voltada para quem está iniciando na pintura em tecido. E logo mais a gente volta com mais um novo vídeo. Beijos e até mais. Tchau!